Olá, queridos alunos, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, ficando em casa e estudando. Vamos dar continuidade? Depois eu vou botar ainda essa semana um vídeo sobre bens e domicílio, um videozinho mais curtinho, porque eu sei que vocês vão estar estudando mais profundamente, que vocês estão fazendo o mapa mental. E ainda tem também os slides que eu coloquei lá para vocês, que eu acho que vai ajudar a direcionar e organizar o raciocínio de vocês para fazer o mapa mental, tá? Eu queria falar então sobre fatos, atos e negócios jurídicos, que é um dos temas mais importantes dentro da nossa disciplina de Teoria Geral do Direito Civil. Bom, primeiro a gente entender que os fatos jurídicos são todos acontecimentos, eventos, que de alguma forma, direta ou indiretamente, vão acarretar efeitos jurídicos. Então, o passarinho voando no céu, aconteceu nada. Agora, se esse passarinho voando, bateu na tua vidraça da sua casa, quebrou a vidraça e você tem seguro para sua residência com relação a vidros, janelas, por eventos de natureza, beleza, você vai de alguma forma repercutir. Então a chuva ela pode ou não ser um fato jurídico. Vai depender o quê? Se ela de alguma forma, direta ou indiretamente, com ou sem interferência humana, vai repercutir no mundo jurídico, ou seja, trazer de alguma forma a perda, a extinção, a aquisição, a diminuição, a modificação de algum direito de alguém, tá? Bom, os fatos jurídicos, então, eles vão ser divididos por fatos de vontade humana, que são aqueles que você vai fazer alguma coisa, como um testamento, um contrato, em que você faz alguma coisa conscientemente e com vontade direta, sabendo o que você está fazendo, você vai fazer uma declaração, uma renúncia, um testamento, e esses atos são atos de vontade. Então, são fatos jurídicos de vontade humana. Os por omissão do sujeito é aquele em que você, de alguma forma, se omite do seu dever de agir. Então você tinha que ter renovado a sua carteira de motorista, não renovou. Dirigindo o seu veículo, você foi parado numa blitz. Esse fato de estar dirigindo sem a sua carteira de motorista, que foi uma omissão sua de não ter feito a renovação, vai gerar um efeito jurídico que é uma multa para você, tá? Então, a omissão de um dever de cuidado, por exemplo, você tem um prédio com marquise, você não fez a manutenção da estrutura da marquise, a marquise caiu e feriu alguém, destruiu um bem de uma pessoa, trouxe um fato jurídico que teve como origem a omissão do sujeito. A outra é a própria ação humana, né? Nesse caso, o próprio homicídio culposo, e nesse caso, não é necessariamente com intenção. Aqui, às vezes, pode caber situações em que eu não queria, né? Como você está distraído e, sem querer, causou um dano a alguém ou algum objeto, ou até mesmo veio a matar alguém sem intenção. E os acontecimentos naturais, né? O vento, a chuva, os raios, que de alguma forma podem trazer perdas de direitos. Eu já tive, por exemplo, um galho de árvore enorme que caiu no meu carro, no teto do meu carro, e abaixou, assim, afundou o teto do meu carro. Não foi um galinho, não, foi um galho enorme. E afundou o teto do meu carro. O meu seguro de carro é uma coisa que eu sempre me preocupo em fazer, que é a cobertura para fenômenos da natureza. Aí cobre inundação, queda de galhos, de árvores, porque se você não tiver essa cobertura e acontece um fenômeno da natureza, você está excluído da cobertura e você não vai receber o seguro. Simplesmente você vai ter que consertar o seu carro e pagar com o seu dinheiro e não vai ter cobertura do seguro, tá? Então, o Código Civil de 1916, que era o código anterior, ele trazia, né, até porque ele foi o nosso primeiro Código Civil, ele era mais didático, eu gosto muito mais do antigo, isso é uma verdade, tá? Clóvis Bevilacqua, para mim, é um gênio, que é o autor do Código Civil. Se eu tivesse que ter assim, uma galeria de gênios, assim, para mim, Clóvis estaria num ponto de destaque, que ele escreveu esse código em 6 meses, gente. O Código Civil de 16, ele não é tão grande quanto o de 2002, mas ele é mais importante ainda porque ele inaugura, né, o surgimento de toda a sistemática legal do direito civil, e ele escreveu tudo isso em 6 meses, né? Ele era professor, né, oriundo da Escola de Direito de Recife,
que é a primeira escola de direito do Brasil, depois é que vem a do Largo São Francisco. E cara novo, ele era novinho, e fez uma das obras assim que para mim é uma preciosidade. Eu lamento a revogação do Código 16. Até porque ele foi substituído por um código, para mim, que é inferior. Ele pode ser mais atual em alguns aspectos, e nem é tão atual assim. Até porque esse projeto desse código de 2002, que é nosso agora, o código, é da década de 70, e ele nunca foi atualizado. Então ele não vai apontar uma série de questões modernas que poderiam ter sido apontadas e não foram, e ficou por isso mesmo. Mas vamos deixar a história do direito para outro professor. Bom, o artigo 81, então, do Código Civil de 16, ele falava e trazia o conceito do ato jurídico, ele vai dizer, e aí do próprio negócio jurídico, ele vai dizer que, então seria, negócio jurídico é todo ato que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. E aí, meus amores, tem que decorar. Desculpa, eu lamento falar isso, meu coração dói, eu também sou péssima em decorar, mas precisa decorar. Cai em tudo quanto é prova, cai em tudo quanto é concurso e até a própria compreensão disso. Então, se esse ato teve por fim imediato, de alguma forma, adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, ele é um negócio jurídico, beleza? O Código Civil de 2002 não traz esse conceito, tá? Ele já vai direto para os artigos referentes aos requisitos do negócio jurídico. Bom, outro ponto importante que a gente deve fazer, e eu vou fazer depois um vídeo para vocês sobre isso, que são os atos lícitos e os atos ilícitos. Eu vou deixar esse ponto aqui para a gente falar mais à frente. Vou fazer um vídeo sobre responsabilidade civil mais à frente. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é assim, mesmo que a gente não consiga terminar os conteúdos até a NPC, eu vou continuar colocando vídeos para vocês até o final do período, porque em teoria geral é um assunto muito longo, e tendo a possibilidade de fazer vídeos, eu vou colocando aqui para vocês, vocês vão ter toda a matéria em vídeo para poder estar assistindo o resto da vida, tá? Coitados, né? Deus, coitados. Espero que vocês não tenham que assistir o resto da vida, não. Tá? Vou deixar, então, os atos lícitos e os atos ilícitos civis para um próximo vídeo. E outra coisa que a gente já vai separar aqui. Uma coisa a gente tem que estar sempre em mente. Penal para cá, civil para lá. Não é que nós somos totalmente separados. Não, nós somos separados porque somos sistemas. Ou seja, nós temos uma forma de pensar o ilícito, uma forma de conceituar, uma forma de penalizar, né, de sancionar o ilícito, que é completamente diferente e independente da forma que o penal vê o que é um ilícito e como ele vai sancionar o ilícito. Beleza, pessoal? Vamos deixar, então, esse ponto para o nosso próximo vídeo de ato ilícito. Vou direto para negócios jurídicos. Bom, então, todo ato que tenha por fim adquirir, resguardar, modificar, extinguir direitos é um negócio jurídico, e ele então vai se classificar. É importante conhecer essa classificação, porque ela tem uma grande repercussão prática sobre como é que o negócio vai ser feito, o seu valor e a sua validade. Bom, primeiro, os unilaterais são aqueles que basta uma única vontade, uma única pessoa para praticar a prática desse ato. Exemplo típico é a doação, o testamento, a renúncia. Uma única pessoa praticando esse ato, com uma única vontade, resolve. Não precisa mais ninguém participar do ato para o seu aperfeiçoamento. Esse é o negócio jurídico unilateral. Já os negócios jurídicos bilaterais, pela própria definição, eu preciso de dupla manifestação de vontade. E aí, no caso, concorde, né, em concordância, para o surgimento desse negócio. Então, duas vontades vão se somar para a construção desse ato. E tem também os atos plurilaterais, ou seja, eu tenho uma múltipla manifestação de vontade. Várias pessoas têm que se manifestar para o surgimento dessa pessoa jurídica, como, por exemplo, a sociedade ou uma associação. Várias pessoas reunidas vão juntos manifestar a vontade para o surgimento de uma sociedade ou de uma associação. E aí, claro, no caso, mais de duas, porque duas vontades apenas, nós caímos nos negócios bilaterais. Mais de 2, 3, 4, 5, 20, 1 milhão,
plurilateral, beleza? Bom, outro ponto importante é a gente entender os negócios que são a título oneroso e a título gratuito. No caso do título oneroso, a reciprocidade de prestações entre as partes, ou seja, a perda e ganho financeiro de ambas as partes. Então, quando o negócio é oneroso, sai do meu patrimônio um valor e entra um bem. Então, se, por exemplo, eu fui comprar uma bicicleta, saiu do meu patrimônio o valor da bicicleta. Eu tive uma perda financeira, mas eu tive um ganho patrimonial na medida que esse bem entra no meu patrimônio. Então, é uma equivalência. No outro lado, sai da loja, por exemplo, uma bicicleta e entra na loja o valor em dinheiro. Então, há perdas e ganhos em ambos os lados. Nos negócios gratuitos já é exatamente o oposto. Há perda de um lado e ganho do outro lado. Se eu digo para você, eu vou te dar uma bicicleta, sai do meu patrimônio uma bicicleta e não entra nada. E do outro lado, a pessoa não tem nenhum tipo de perda, ela só ganha uma bicicleta para o seu patrimônio. Isso, gente, podia ser um livro, uma bicicleta, uma flor, uma Coca-Cola, como pode ser uma casa, um apartamento, um terreno, um iate, não interessa o que seja. O negócio gratuito vai se caracterizar o quê? Pela não reciprocidade das prestações, ou seja, um dá, o outro recebe. E é importante entender que na doação, que é o exemplo mais característico de um negócio jurídico gratuito, como também no testamento, eu não ganho nada com isso, né? É lógico que você pode estar pensando em aspectos morais, religiosos. Ah, vou para o céu. Ah, eu sou uma boa pessoa. Ah, fulaninho vai ser grato a mim. Enfim, isso é um aspecto moral, não jurídico. Então, juridicamente, não há nenhum tipo de recompensa imediata ou direta pela doação, pelo testamento. Até porque no caso do testamento a pessoa está até morta. São negócios que não tem reciprocidade, não tem vantagem econômica, não tem contrapartida, tá bom? Bom, os negócios solenes ou formais. Os negócios solenes ou formais são aqueles que têm uma forma, um modo de fazer previsto em lei. Então não é da minha cabeça, vou fazer de qualquer jeito. Não, há um modo, um como ser feito. Isso está previsto na lei. Então, por exemplo, se você vai adquirir um imóvel, a aquisição de um imóvel está previsto na lei um modo de aquisição. Se você vai se casar, a forma como você vai se casar está previsto na lei. Não é do jeito que você quer. Inclusive, quando você faz do jeitinho que você quer, ele pode até acontecer no mundo físico, mas não entra para o mundo jurídico. Então, se você faz um casamento que não é, por exemplo, presidido por uma autoridade competente, com poderes para fazer o casamento, ele pode ser um casamento entre o noivo e entre a noiva, ter toda a aparência de casamento, vestido, buquê, festa, cerimônia, tudo lindo, mas não vai ter certidão de casamento no final, porque esse casamento não tem efeito civil. Porque para que o casamento tenha um efeito civil, é importante que ele siga todas as recomendações legais para que esse casamento aconteça, tá bom? E aí, lembrando sempre, existe o casamento religioso, sem efeito civil. E aí você vai lá e faz na religião, do jeito que a religião determina. Existe o casamento religioso com efeito civil, em que a autoridade religiosa ganha poderes para a celebração do casamento e vai haver uma certidão religiosa e civil. E há o casamento puramente civil, que não tem efeito religioso nenhum. Na religião, aquela pessoa pode ser solteira. Beleza, pessoal? Bom, então, aquele que é solene e formal tem forma prevista. E o não solene ou informal, você pode fazer de qualquer jeito. Por exemplo, contrato de locação. Você pode fazer oral, verbal, de qualquer forma. Você pode até escrever também de qualquer jeito que você quiser. Pode registrar ou não, reconhecer, firma ou não. Você é livre para fazer do jeitinho que você quiser. Então, os negócios que são formais, informais ou não solenes têm forma livre. Mas, Cláudio, como eu vou saber que um negócio ele tem forma livre ou não? Basta você ir na lei, você vai à lei, verifica, e se tiver forma prevista em lei, vai estar escrito que só pode ser feito de determinada forma. Se não, a forma é livre, ou até a vez a lei fala que a forma é livre, você está livre para fazer do seu jeitinho, como você quiser, escrito à mão, no caderno, num guardanapo, não interessa.
forma livre é livre mesmo, inclusive podendo existir a forma verbal. É a forma que eu menos gosto, porque é uma forma que não guarda, né, memória, é difícil provar, mas é autorizada por lei. Os contratos comutativos são aqueles em que as prestações são equivalentes, né? As prestações têm o mesmo valor, ou até pode existir algum tipo de lucro, mas ele ainda não vai perder a equivalência. Então, se eu comprei uma Coca-Cola e um litro de Coca-Cola e paguei R$ 5, equivaleu. No nosso mercado, hoje, é equivalência dentre esses valores. Agora, diferente do contrato comutativo, em que as prestações estão equilibradas, o que eu recebo e o que eu gasto é quase equivalente a uma paridade. No caso do contrato contrário, que é o aleatório, que vem da palavra alias, que em latim significa sorte, é um contrato totalmente desequilibrado. Por quê? Eu posso pagar pouco e ganhar muito, como seguro de vida. Tem seguro de vida por aí que você paga R$ 50, R$ 100 e recebe 30 mil, 50 mil, 100 mil. É até questionável a questão de se foi sorte ou não, né? Mas o próprio seguro do carro, você paga o seguro do seu carro, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 3.000, e você segura o seu carro. Se acontecer alguma coisa com ele, você pode ter todo o prejuízo seu ressarcido, que pode ser muito grande, 100 mil, 200 mil, 50 mil, sendo que você pagou 1.000. Então há um desequilíbrio entre o que eu gasto e o que eu posso receber. Agora, pode ser também que eu dê azar, e aí eu não sei se isso é bem azar, e eu pague o ano todo o meu seguro e não receba nada em troca. Por isso que muitas seguradoras vêm fazendo serviços, elas vêm fornecendo alguns tipos de serviços para que a gente se sinta um pouquinho, de alguma forma, justificado em pagar o seguro. Não apenas da possibilidade do perigo de perda do bem, do furto, né, da destruição do bem, ou até mesmo de ter que pagar uma indenização a terceiros, tá? Então, o contrato de seguro, plano de saúde, imagina que sorte, você paga, sei lá, R$ 500 e faz uma cirurgia de 1 milhão, enfim. É engraçado que é aleatório e chama de sorte, que é um contrato de sorte, mas a gente não sabe a sorte tá do lado de quem exatamente está, tá? Mas é bom a gente poder saber que tem um seguro e que a gente se sente seguro e garantido, porque lá na frente vai garantir o pagamento. Bom, outro tipo de classificação do negócio jurídico é o inter vivos e o mortis causa. O inter vivos é aquele que vai produzir seus efeitos durante a vida das pessoas, como o casamento, por exemplo. Então, enquanto as pessoas forem casadas, elas estarão casadas, a não ser que se divorciem. Mas o casamento só vai continuar produzindo efeito enquanto um deles estiver vivo, tanto que a gente já sabe, né? Até que a morte hoje separe. Depois que um deles morreu, o casamento está dissolvido, ele acaba, porque ele só produz efeitos enquanto as pessoas forem vivas. E meus professores sempre falavam, né, que o casamento é o negócio jurídico mais trágico que você pode cometer, porque ele sempre acaba mal, porque ele acaba em morte ou divórcio. Não sei, às vezes o divórcio pode ser uma coisa extremamente positiva na vida de alguém, né? Depende de como você vê o próprio casamento, o próprio divórcio. Mas é como as pessoas costumavam brincar. E o mortis causa é exatamente um negócio jurídico que ele vai ficar mediante condição suspensiva. Por que condição suspensiva? Porque está dependendo de um evento futuro incerto acontecer para você ganhar um direito. E quando vai acontecer isso? Não sabemos. A morte é um evento futuro incerto. Nós não sabemos, né? Graças a Deus, né? A grande maioria de nós não sabe que dia, que horas vai morrer. Pode ser agora, amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 100 anos. Eu espero que todos nós morramos daqui a 100 anos. Mas pode ser que aconteça antes. E só a morte vai gerar esse direito, como por exemplo o direito à herança. Só existe herança de pessoa morta, não existe herança de pessoa viva. Por mais que os pais possam brincar e falar, mas só existe herança de pessoa morta. Como também só vai existir pensão por morte se a pessoa morreu. Só vai haver seguro de vida, só vai receber o seguro de vida se alguém morreu. Beleza, pessoal? Bom, requisitos
para a existência, os elementos essenciais do negócio jurídico são declaração de vontade, finalidade negocial e idoneidade do objeto. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre negócio jurídico é que a declaração de vontade, ela ganha um peso enorme, exatamente pelo princípio da liberdade. O princípio da liberdade, ele vai ter uma grande incidência aqui, porque a gente tem que emitir declaração de vontade de forma livre e espontânea. A vontade não pode sofrer pressões externas. É lógico que quando você está pensando em tomar uma decisão, pelo sim, pelo não, pelo fazer ou não fazer, por agir ou se omitir, você vai ter os seus modos internos de ação, você vai ter as suas pressões internas, seus motivos, as suas causas. Mas isso não pode ser externo, em que alguém interfira na sua liberdade, na sua autonomia, na sua manifestação de vontade. É preciso também que exista uma finalidade clara, objetiva, negocial, em que essa pessoa está buscando extinguir, adquirir, modificar, resguardar um direito. Isso está claro. Ela quer transmitir um direito, está claro no que ela está fazendo. E a idoneidade, ou seja, o objeto é lícito e ele é moral. Então, o direito civil ele tem uma preocupação grande com moral. Então, ele vai procurar verificar se o objeto, além de ser lícito, ele também atende o quesito da moralidade. Sendo que, claro, moralidade ela tem um aspecto de época, de costume grande, de que sociedade para sociedade essas questões morais mudam, né? Há sociedades com uma moral mais rígida, outras mais livres, há épocas com morais mais rigorosas e com uma moral mais solta. Isso vai depender de tempos em tempos, e o juiz, no caso concreto, as partes, no caso concreto, vão verificar essas questões na época. Bom, então a declaração de vontade é um elemento essencial do negócio jurídico e ele é um pressuposto, inclusive, para sua validade, né? E a vontade, então, ela precisa ser manifestada de forma livre e espontânea, e aí vai também chegar a questão da vontade não manifestada. A gente tem aqueles ditados maravilhosos, né, de que quem cala consente. A gente fala muito isso, mas cuidado, no direito civil, quem cala não consente nem dissente. Não está concordando nem negando nada. Quem cala não faz nada. Está inerte. Agora, em alguns momentos, a inércia terá valor jurídico, desde que a lei assim o determine, como, por exemplo, a revelia. A revelia é quando você tem um prazo processual para apresentar sua resposta diante de acusação dentro de um processo e você se mantém inerte. E aí, o que a lei diz? Serão presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela outra parte. Então, notem, é a lei que está dizendo, e está dizendo o que você vai presumir e que peso isso vai ter, tá bom? Então, quem cala não consente e nem não consente. Quem cala está inerte. E a inércia terá valor jurídico ou não, dependendo de caso a caso, que eu vou precisar verificar. Outro ponto importante é a gente entender que a vontade pode ser expressa ou tácita. A vontade expressa é aquela que é falada, escrita ou gesticulada. A gente tem a linguagem de Libras, né? A língua brasileira de sinais, ela também é uma forma de manifestação de vontade. Expressa, porque a pessoa está falando através dos sinais. Também o gestual, existem uma série de gestos que são característicos da nossa cultura e que vão trazer para a gente um significado simbólico que é facilmente percebido e compreendido por todos. É óbvio, gente, que esses símbolos eles podem mudar de país para país, fazer coisas ou fazer gestos, eles podem ter diferentes símbolos, mas a gente vai ver isso de acordo com o quê? Com o nosso costume, com a nossa tradição, com o valor que os nossos gestos estão. Na vontade tácita é diferente. A manifestação de vontade tácita é aquela em que você, através de um comportamento, de uma atitude que a pessoa toma, você entende o que ela quis dizer. Então, se, por exemplo, você fez uma grande besteira no seu trabalho, você cometeu um grande erro, teu patrão olha para você, faz para você uma cara que não gostou. Aí você pensa, vou ser punido.
Ele faz que não gostou, você entendeu que você estava errado, ou ele até chamou a atenção. Aí você pensa, vou receber uma advertência, vou ser suspenso, vou ser demitido. Só que passa um dia, 2, 3, tudo você vai trabalhar pensando, hoje eu vou receber minha advertência, hoje eu vou ser demitido, você vai lá como quem tá indo pro matadouro. Só que passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, nada acontece, teu patrão tá te tratando normal, o que você entende? Que ele esqueceu, que ele perdoou. Isso é um perdão tácito. Como, por exemplo, você tá me devendo um dinheiro. Eu não te cobro. Eu não toco no assunto. Passa dias, anos, meses. Nunca te cobrei. Você também nunca me pagou. O que a gente entende? Houve um perdão tácito. Então, o comportamento, ele também pode ser compreendido como manifestação de vontade. É lógico que vai haver um padrão de homem médio, de subjetividade, de análise do comportamento, que a gente vai precisar analisar e ter como perspectiva sempre o quê? O homem médio, tá? É lógico que tem pessoas que fazem coisas que só ela faz, mas a gente vai pensar sempre o quê? No homem médio, ou seja, um padrão mediano de normalidade, como é que as pessoas atuam e agem e reagem e se comportam de forma mediana na sociedade. Bom, o silêncio, então, já falei, vou ler então o artigo 111 para vocês. O silêncio importa a anuência quando as circunstâncias, os usos ou autorizem e não for necessária a declaração expressa de vontade. Isso é exatamente o quê? É a lei dando valor jurídico e dizendo que esse caso e este fato tem valor ou não tem. Como, por exemplo, no casamento. O casamento, ele exige manifestação expressa. Se você perguntar para a noiva, e aí, é de livre, espontânea vontade que você se casa com este homem e ela ficar calada e falar, tô aqui, né? E aí, não tá vendo que eu tô de noivo? Não, mas você tá aqui, mas você pode chegar aqui e falar não. Como já tem pessoas que chegam lá na hora e falam não. Né? Tem até histórias, vídeos. Tem gente que chega na hora e fala não. Por isso que você é perguntado, né? O fato de que você fez todo o processo de habilitação do casamento, tá ali, tá vestido que você vai casar. Chegar na hora você pode falar não. Então, nesse caso, no casamento, exige manifestação expressa. Vamos imaginar que o noivo foi perguntado, ou a noiva ficou nervoso, teve um ataque e morreu. Casou? Não, não casou. É uma dor. Não é uma esperança. Não tá casado. Porque tinha que haver manifestação de vontade, tinha que falar o sim. Tá? Como também se desmaia, às vezes acontece do noivo da noiva desmaiar. O certo seria suspender a cerimônia e marcar um novo dia, mas aí por questões práticas de dinheiro, de festa, de etc. Geralmente você espera da pessoa passar melhorar, tomar um calmantezinho, tomar alguma medicação, respirar, passar emoção, ou pilé, que tem uns que já vão lá, mamado, dá uma melhorada, e aí volta e faz a cerimônia. Não deveria, mas acontece. Outra coisa importante a gente entender sobre os negócios jurídicos é que a gente precisa interpretá-los, né? Eles estão muitas vezes escritos ou estão sendo falados para você e você precisa interpretar e entender. Isso é entender o quê? O sentido e o alcance das vontades. Ou seja, o que as pessoas queriam quando manifestaram essa vontade? O que elas pensavam? Qual era a sua intenção? E principalmente eu tenho que levar em conta a boa-fé, né? Sempre acreditando, a princípio, até pela presunção de inocência, que as partes estão de boa fé, e também os usos e costumes do local, porque como é que essas pessoas fazem isso nessa cidade, nesse estado, como é que é o comportamento médio, né, da população, para que eu possa interpretar esse negócio. E além disso, eu sempre vou verificar e vou analisar os negócios que sejam benéficos para aquisição de direitos ou renúncia, que vai fazer a perda de direito, de forma estrita, ou seja, não ampliando muito a minha interpretação, tendo uma interpretação bem enxuta. É importante que você leia depois em casa os artigos 113 e 114 para a compreensão completa desses institutos. Bom, a idoneidade do objeto, a gente também já falou, é importante a gente entender que esse objeto precisa ser algo lícito, possível, e ele precisa também ser algo legal e moral. Bom,
Para a validade dos negócios, artigo 104 do Código Civil. O primeiro que ele vai exigir é exatamente o agente capaz. Então, ele vai se referir ao artigo 1º do Código Civil, que vai dizer que toda pessoa é capaz de adquirir, toda pessoa é capaz na ordem civil. Então, a pessoa jurídica, a pessoa natural, dotada de capacidade e personalidade, tem, então, capacidade. O problema todo é o artigo 3º e 4º, que você vai verificar que a personalidade está sendo limitada, gente, desculpa aqui, que a personalidade está sendo limitada pela capacidade, porque algumas pessoas não terão capacidade de fato ou exercício, não poderão sozinhas ou em nome próprio, elas mesmas, agirem no mundo civil. Precisarão de um representante ou assistente. Então, anotem ali do lado, artigo 3º e artigo 4º, que eu vou verificar se essa pessoa ela é incapaz, ela tinha então que estar representada ou assistida. Se não foi representada ou não foi assistida, este negócio não é válido. Por quê? O artigo 104, inciso 1, foi violado, sendo então este negócio, como consequência, como penalidade, inválido. Não terá validade jurídica. Outro inciso, que é o 2, que vai dizer: a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Vamos lá por pedacinhos. Primeiro, essa questão de licitude é uma questão puramente legal. Não pode ser crime e também não pode causar prejuízo a ninguém. Por quê? De acordo com o artigo 186 do Código Civil, ele vai definir o que são os atos ilícitos civis, que são todos aqueles que vêm a causar prejuízo a alguém. Então, esse ato seria ilícito. Outro aspecto, é importante ver a possibilidade. E a possibilidade tem a ver também com aspectos pessoais da pessoa. Então, por exemplo, você me contratar para cantar uma ópera, é impossível, meu amor, eu não vou cantar ópera nenhuma para você. Mas se você contratar uma cantora de ópera, vai cantar. Então, essa possibilidade dos aspectos pessoais, aspectos físicos, né? Como, por exemplo, você querer que a pessoa faça um trabalho que é sobre-humano, é impossível que essa pessoa faça isso, né? Seria preciso um super-homem fazer isso? É acima das forças humanas você fazer esse trabalho? Ou ainda, esse bem não existe mais? Ou é impossível fazer isto? Então, é preciso verificar a possibilidade. Ele tem que estar determinado ou ser determinável. Ou seja, na hora que eu faço o negócio, eu preciso dizer o que eu estou, por exemplo, adquirindo. No caso, é um carro. Se eu vou numa loja comprar um carro zero, muitas vezes eu escolho o carro, né, a marca, o modelo, os acessórios. Isso tudo vai impactar no quê? No preço. Mas está determinado qual é o carro que vem para mim? Nem sempre. Porque muitas vezes ainda vai vir de fábrica o carro, você não tem o chassi ainda, não está determinado ainda que carro é esse. Então é preciso que você então determine, como quando você compra, por exemplo, um carro usado. Ele já vem especificado qual é a placa, qual é o chassi. No caso do carro zero, quando ele chega para você, é colocado no contrato, chassi, as informações, para fazer o quê? A determinação, a individualização perfeita do objeto. Como também, se eu levei o meu telefone para consertar numa técnica, está especificado pela nota fiscal lá um número de série do meu telefone. Você não pode me entregar outro telefone qualquer sem a minha concordância. É lógico que é possível trocar esse telefone por um outro, se por exemplo não tem conserto, não tem reparo, por um telefone igual ou melhor. Mas eu tenho que estar ciente disso, não pode me entregar qualquer coisa. É aquilo que eu comprei. Então o objeto precisa ser determinado. Como também o que eu preciso fazer. Ah, eu estou te contratando para pintar uma casa. Tá bom. Que casa? Aonde? Quantos metros quadrados? Que tinta? Quem vai dar material? Como é que vai ser feito? Em quantos dias? Precisa terminar todas essas questões, tá? E 3, forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, eu preciso verificar se a forma é livre ou não, ou seja, se o negócio é solene ou não. Se ele for solene, eu sigo a forma legal. Se ele for livre, eu faço do jeitinho que eu bem quiser. Bom, defeitos do negócio jurídico são muito importantes.
a compreensão e o entendimento. Por quê? De acordo com a minha manifestação de vontade, fatores externos podem, de alguma forma, interferir na formação ou na minha manifestação de vontade. E aí, tendo defeito, vício, algum problema na minha manifestação de vontade, esse negócio não aconteceu de forma livre e consciente. Então, a minha manifestação de vontade está viciada. A gente fala essa expressão viciada, defeituosa, tá? Porque ela não foi feita da forma livre e espontânea como a lei determinava. Então, nós vamos ver aqui os vícios ou defeitos do negócio jurídico a partir de agora. O erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude a credores. Primeiro que nós vamos ver é o erro. O erro é uma manifestação de vontade em que você faz uma falsa interpretação da realidade. Está no artigo 138 do Código Civil. Ele vai dizer, então, eu vou ler para vocês. São anuláveis de negócio jurídico quando a declaração de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico. Eu gosto de contar essa história, que eu vou contar para vocês, porque eu acho que ela dá uma medida perfeita do que é uma falsa interpretação da realidade. Você vê, por exemplo, conta uma história que uma mulher, ela estava com um dia péssimo, assim, ela estava muito mal, cheia de problemas na cabeça, ela estava indo para São Paulo, saindo do Rio, ela foi pegar o avião e ela estava, assim, muito mal mesmo, com a cabeça a mil. E ela, então, passa numa livraria, compra um livro, compra um pacote de biscoitos, senta no cantinho lá do aeroporto para ficar quietinha, pensando na vida, se distraindo, lendo o livro dela, e não queria falar com ninguém, não tem ninguém perto dela. Então ela senta num canto. Só que assim que ela senta, abre o livro, chega um cara do lado dela e senta. Cumprimenta, fala olá, boa tarde, ela responde, né, para ser educada. E o cara começa a puxar assunto com ela. Ela não quer falar com ninguém. Sabe aquele dia que a tua cabeça tá a mil, tu não quer falar com ninguém? Aí ela pensa assim, caraca, ele não tá vendo que eu quero ler meu livro, quero ficar quieta. E ele não percebe, ele conta, todo animado, todo simpático. Aí ela pega, né, no chão o pacote de biscoito na bolsinha, né, na sacolinha, pega, abre o pacote de biscoito e começa a comer. Porque eu acho que ela pensa assim, vou começar a comer pra ver se esse cara se manca e para de me encher o saco. Só que pra surpresa dela, depois que ela tira a mão do pacote de biscoito, o cara vai lá, enfia a mão no pacote e pega um biscoito também. Olha pra ela, sorri e come. Ela fica maluca, ela fala, não é possível, meu Deus do céu. Esse cara é maluco. Eu não ofereci biscoito pra ele, porque eu não quero oferecer, eu quero que ele saia daqui. E ele lá, e aí cada vez que ela comia um biscoito, ele também comia um biscoito. Ela comia um biscoito, ela falou, gente, não tô vivendo isso, não é possível, o que tá acontecendo? É tudo comigo. E ela pensando, né, desesperada, ela pensou, o que eu faço? Eu falo alguma coisa, não falo? Brigo com ele, não brigo? Porque vai que ele é louco e me bate, sei lá. Ela chega no final do pacote. Ele pega o último biscoito, olha pra ela, sorri e dá pra ela. Aí nessa hora ela já ficou maluca. Ele tá me dando meu último. Ah, não! Ela pega o pacote, os farelos, joga em cima dele e xinga ele, fala um monte de coisa pra ele, xinga, fala, briga, solta os cachorros, pega a bolsa e sai andando. E graças a Deus, nessa hora o avião já tinha começado a chamar os passageiros, ela entra no avião e sobe. Quando ela senta no avião, né, a aeromoça fala pra ela, a comissária fala, olha, guarde a sua bolsa debaixo ou lá em cima. E aí ela vai colocar a bolsa em cima, cai de dentro da bolsa dela o pacote de biscoito inteirinho, fechado. Ela achou que tinha comido os biscoitos do homem. Ela tinha certeza, quer dizer, ela tinha certeza que ela estava comendo os biscoitos dela, até o irregular. Ela, quando viu o pacote lá na bolsinha no chão, e era o biscoito que ela tinha comprado, ela pegou o pacote para comer e tinha certeza que o pacote de biscoito era dela, tanto que ela esculhambou o cara. Mas só que, na verdade, ela comeu os biscoitos do homem. O homem foi extremamente gentil com ela o tempo todo, vendo essa mulher louca pegar o biscoito dele, abrir, comer e ainda ficar furiosa. Porque os homens são generosos. Homens são almas generosas, as mulheres nem sempre. Na maioria das vezes não são.
Aí, olha a loucura, ela fica arrasada, o coração partido, porque ela pensa, meu Deus, ele vai pensar que eu sou louca. E ela é louca mesmo, né? Porque ela não compreendeu, porque a realidade é interpretada. Ela olhou a situação, interpretou como o biscoito dela. Ela pegou, abriu, comeu. Não, ele tá pegando os meus biscoitos. Mas não era de verdade. Então pode existir, o direito percebe isso, uma realidade percebida só por mim e uma realidade que todos podem perceber, que são os fatos que realmente aconteceram, porque foi o que aconteceu de verdade. Ela comeu os biscoitos do homem. Eu tive um caso há uns anos atrás, lá no escritório, que a moça comprou uma máquina de lavar que tinha função água quente. E ela então levou para casa a máquina de lavar. A mãe dela viu a máquina, ficou doida, apaixonada pela máquina também. A filha, como boa filha, comprou uma máquina para a mãe de presente, mandou entregar na casa dela. Mas quando ela comprou, ela tinha entendido que a máquina também tinha ainda a função água quente e não tinha mais, perdeu a função, a fábrica achou que aquela função estava dando muito defeito. Ela comprou o mesmo modelo, só que, quer dizer, ela comprou a mesma marca, a mesma máquina, só que havia uma mudança de número que ela não percebeu. Às vezes tem umas letrinhas, né? EDC65, a mãe dela era ED70. Mas ela não havia percebido isso. Mas qualquer pessoa tivesse parado para prestar atenção, o meu número é esse. Mas não, elas nem guardam essas coisas. Foi lá ver uma máquina parecida, fisicamente parecida. Essa é minha, essa é igual a minha, vou comprar com minha mãe. Não é igual. Porque a dela é ED65, uma coisa dessa, e da mãe era ED70. Mas só ela entendeu isso. Então, e notem, uma coisa importante. Quem erra, erra sozinho. Ninguém te enganou, ninguém te iludiu. Você se iludiu. Você. Erro, artigo 138, a pessoa erra sozinha. Ela que interpretou errada a realidade dos fatos, a vida. Ela olhou as coisas, entendeu desse jeito e não era exatamente assim, beleza? Bom, o erro, então, ele pode ser a ignorância. Eu não entender e não interpretar corretamente a realidade do que está acontecendo ao meu redor. Isso pode acontecer porque eu estou numa emoção forte, eu não estou prestando atenção, eu não estou com cabeça para isso, eu não sou detalhista. Isso pode acontecer por vários fatos, mas é importante que, no caso, eu desconheço, eu estou completamente imersa na crença de que eu estou fazendo é o certo, é o real. Mas quem está de fora observando não tem essa mesma percepção, porque percebe e entende que você está com falsa interpretação da realidade, tá? Este é o erro. O erro substancial ou o erro acidental, ele vai se diferenciar por uma simples questão. O erro é a causa determinante do negócio. Ele é grande, ele impacta. Ou seja, se eu soubesse a verdade desde o início, eu não teria feito esse negócio. Tá? Se eu soubesse dessa informação desde o início, eu não teria feito esse negócio. Tá? Então, esta percepção, então, por exemplo, você foi alugar uma casa. Você saiu de um bairro que tinha muita enchente, você perdeu tudo, você está sofrido com isso, é doloroso, é difícil, você vai procurar um outro lugar para morar. E você acreditou que aquele lugar, pelas características, fosse um lugar que não alagava. Note, você não perguntou para ninguém, você achou. É você que acha. Todo mundo na vizinhança sabe que ali também alaga. Mas você não perguntou para ninguém. Você que interpretou. Então o erro... Agora, eu só fui morar lá porque eu achei que lá não tivesse enchente. Não fosse lugar que habitualmente tem enchente. Quem foi que me falou isso? Ninguém. Eu que achei. Eu. Só eu. Beleza?
O artigo 139 vai dizer pra gente, então, as determinações legais sobre o erro substancial. O erro substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou alguma das qualidades a eles essenciais. Então, por exemplo, você conhece às vezes uma mulher linda, maravilhosa, uma pessoa incrível, especial na sua vida, e você então pensa que ela pode ser a madrasta dos seus filhos, né? Você tem lá a guarda dos seus filhos, seus 3 filhos, e você encontrou essa mulher virtuosa, incrível, e você leva ela para sua casa e você acredita que ela é uma pessoa maravilhosa. Quando você chega em casa, mais tarde, passa um tempo, você descobre que ela foi processada, acusada e cumpriu pena de pedofilia. Será que você casaria com ela, tendo 3 filhos sobre a sua guarda, se soubesse, desde o início, que ela havia sido condenada por pedofilia? Notem, outra pessoa escondeu. Não, ninguém sai por aí falando sobre antecedente criminal, ninguém tá falando por aí. É lógico que você pensa, mas ela tinha que manifestar a vontade porque ele tinha 3 filhos. Tinha. Aonde diz que ela tinha que fazer? Em que lei? Ele que conheceu achou que ela era a mulher perfeita dele. Como também acontece muito com os homens também, né? Com as mulheres e os homens. Às vezes você namora um cara, acha ele incrível, leva pra beber na tua casa e você descobre que não é essa maravilha toda. Mas quem achou que ele era você. E muitas vezes o cara nem mentiu pra você, nunca nem escondeu. Nem escondeu. Então o erro, ele também pode estar incidir sobre a identidade, a qualidade essencial da pessoa, a que se refira à declaração de vontade, desde que tenha influído de modo resultante. Então, por exemplo, às vezes você também casa e descobre que a pessoa é dependente químico. Ser dependente químico, e aí essa substância pode ser lícita ou ilícita, pode ser calmante, pode ser remédio, como pode ser droga, enfim, dependendo de qualquer coisa, mas você não sabia, você quando convivia, vivia namorando, noivo, você não tinha essa visão, essa perspectiva. E outra coisa completamente diferente é viver a realidade de conviver em casa com um dependente químico. E você não tinha essa perspectiva, essa visão dessa pessoa. E isso pode ser muito importante na sua manifestação de vontade. Para outras pessoas não seria. E isso é pessoal, tá, gente? Como, por exemplo, a questão da impotência. Você casou com um homem achando que ele era potente, né? Sexualmente, que você vai ter uma vida sexual normal. Chega lá na hora, não tem. Você se enganou. Como também no caso de uma mulher que pode ter vaginismo, né? Impotência sexual feminina, você achou que ela é uma mulher normal e não é. Né? Tem até um caso que eu vi na época que eu era estagiária da Defensoria Pública de Bangu. Olha isso. Eu era estagiária lá da Defensoria Pública de Bangu, da Vara de Família. E chegou um processo lá por anulação de casamento por erro. Erro essencial sobre a pessoa. O homem pedia, 2 dias depois do casamento dele, a petição foi protocolada no fórum. Olha isso, 2 dias depois do casamento, a petição protocolou no fórum. E ele dizia que a mulher dele tinha furor uterino, ou seja, excesso de libido sexual. E ele queria terminar o casamento por isso, porque ele achou que ela fosse uma mulher com desejo sexual normal, mas ela tinha um desejo sexual excessivo, ele estava machucado, ele fez exame de corpo de delito. Ele tinha marcas de mordida. Tinha um exame de corpo de delito no processo. O processo sensacional. Na época a gente até xerocou, não devia, mas xerocamos. Eu não sei nem onde foi parar o meu, eu tinha uma cópia, mas assim, um processo incrível. E o advogado relatava, assim, por detalhes, como foi a noite de núpcias, de terror desse homem, de tudo que essa mulher queria que ele fizesse, de tudo que ela fez com ele. E coitado, ele tinha arranhões, mordidas, lacerações. Ele estava psicologicamente destruído, coitado. E ele queria a anulação do casamento, né? E o mais legal é que todo mundo pensou, cara, quando ela vier na contestação, ela vai arrasar com o cara. Ela vem e escreve assim um parágrafo. Nunca vi uma contestação menor. Ela viu um parágrafo na contestação assim, falou assim: são verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial. Concordo com o pedido. Bom. Falei, mulher poderosa. Arrasou. É isso aí.
Sou mesmo, gosto mesmo, eu quero assim, não tá entendendo. Não dá conta. Beijo, tchau. Falei, show. Nunca mais vi um processo desse. Defensoria Pública é um lugar maravilhoso para estagiar, porque você vai ver coisas que só acontecem na Defensoria Pública. Não fica achando que é só causa de pobre, não. Ah, é só pensão alimentícia, é só divórcio, só posse. Não, não é não. Tem de tudo na Defensoria Pública, é o melhor lugar do mundo para você estagiar. Quem tiver algum tempo na vida, nem que seja uma vez por semaninha só, de forma oficial ou oficiosa, né? Porque tem um concurso, ou tem você pedir autorização para estagiar lá. Quem puder, nas férias, passe pelo menos algum tempinho lá para você ver coisas que você só vai ver nos livros acontecendo ali com as pessoas. É lindo estagiar na Defensoria Pública. Eu sou apaixonada por Defensoria Pública, amo aquele lugar, e é um lugar que você aprende. Até porque pelo excesso de trabalho o defensor bota você mesmo para fazer, e tu apanha e aprende, é sofrido, é cansativo, mas para quem gosta de direito, para quem gosta de trabalho, de trabalhar no direito de verdade, não tem lugar melhor para você aprender ou para fazer, para botar a mão na massa, é lá. Viver os melhores momentos da minha vida, seriamente, como alguém que estuda direito na vida, não, os momentos assim, ligados à minha profissão, na Defensoria Pública. Sempre, 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 sim, não dá nem para descrever, só quem já viveu lá, depois vocês me contam. Então o erro, no caso dessa mulher, ele achou que ela fosse uma mulher que tivesse um desejo normal, ela tinha um desejo excessivo, e isso era uma qualidade essencial para ele, porque ele queria uma mulher que tivesse uma qualidade de desejo sexual médio, né? Como era um caso recente ainda, ele tinha se casado apenas há 2 dias, ele pôde pedir anulação do casamento e foi feito. Já tive um caso em que o rapaz foi pedir, aí no caso foi divórcio, porque a mulher dele também tinha furor excessivo, e ele não dormia, não trabalhava, não comia, ela ia ao trabalho dele, importuná-lo na hora do trabalho, ela ia na hora do almoço, ele não conseguia comer, porque ela exigia fazer sexo com ele, na empresa, e ele tinha sempre que arranjar um lugar escondido, alguma coisa assim, e ela ficava muito atraída por essa coisa do proibido no trabalho, de ser pego. Ele já tinha se demitido de 2 empresas por ter sido pego fazendo sexo no trabalho, mas ela era assim, ele não tinha paz para tomar banho, para dormir, ele falou que ele vivia assim, em desespero. E o mais engraçado, assim, eu conto isso, o pessoal pensa que é brincadeira. Não, o cara chegou lá magro, amarelo, pálido. E aí eu perguntei para ele, o que você deseja? Ele, não, um divórcio. Eu falei, mas o que aconteceu? Vocês não se amam mais? O que aconteceu? Ele, não, eu ainda amo minha esposa. Então, tenta uma reconciliação. Por que divórcio? Não tem jeito, não. Mas por quê? Minha mulher me ama demais. Eu falei, como assim te ama demais? Ele começou a contar. E às vezes tem que manter a seriedade ouvindo certas histórias, mas a gente tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional e ajudar a pessoa. A gente fez o divórcio dele, tadinho. Eu espero que ele tenha encontrado uma mulher com um desejo sexual médio e que ele seja muito feliz hoje. Mas ela também tem encontrado alguém que goste de viver da forma como ela vive e que ela seja muito feliz hoje, cada um no seu lado. Bom, e no terceiro, sendo de direito o erro, né? Não implicando recusa, a aplicação da lei for o motivo único e principal do negócio jurídico. E aí, cuidado, porque a lei de introdução ao direito brasileiro, ele diz que o desconhecimento da lei não vai te excusar do seu cumprimento. Aqui, não é que você não sabe e não quer cumprir, não. Você se engana sobre a lei. Então, às vezes pode acontecer, por exemplo, você sempre fez a importação de um produto X. Sempre importou esse produto, era natural você fazer a importação desse produto, você sempre fez a importação desse produto. Um belo dia se tornou ilegal importar esse produto, você, por alguma bobeira que você deu, você não viu que entrou em vigor a lei, você importou e cometeu um ilícito. Esse negócio não era válido porque o objeto se tornou ilícito e inidôneo. E você não sabia, enfim, o negócio poderia ser anulado. Isso vai ser muito importante com relação a você poder desfazer o negócio, devolver o produto, receber seu dinheiro de volta e voltar ao estado anterior, tá?
Porque simplesmente se ele for apreendido, você teria um prejuízo, tá? Bom, o erro real, para invalidar, ele precisa trazer um prejuízo concreto, ele não basta ser substancial e cognoscível, ou seja, reconhecido por qualquer pessoa, ele tem que ser algo real, tangível, palpável e que realmente leve um prejuízo. Esse prejuízo não tem que ser financeiro só, não, ele pode ser um prejuízo de alma, um prejuízo de dor, de sofrimento, de humilhação, de perturbação da sua psique, tá? Mas é preciso que você prove isso. Bom, o falso motivo, ele só vicia a vontade quando ele é uma expressão determinante da razão, né? Ou seja, o motivo pelo qual você está fazendo o negócio. Ah, eu estou fazendo porque eu vou me casar, eu vou comprar um vestido. Eu gosto muito de ver aquele programa Vestido de Noiva, eu já vi muito. Say Yes to the Dress, aquele, diga-se, do vestido que tem na Home and Health, não sei se os homens já viram, as mulheres já devem ter visto. E muita mulher fica noiva hoje, ou ainda vai ficar noiva, tá sentindo que vai ficar noiva, vai lá e compra vestido de noiva. E depois você diz, não, o motivo para eu casar não era... Não, só se realmente eu mostrar que isso acabou viciando a minha vontade, eu fui enganada, enfim, aí sim eu poderia falar sobre isso. Bom, o artigo 144, que vai falar sobre convalescimento. Convalescimento é a palavra linda para dizer que o erro foi curado, né? Convalescer é um verbo usado na língua portuguesa para falar de recuperação, né? Então você vai ao hospital convalescer ou estar convalescendo, palavra bonita que nós infelizmente não falamos mais no nosso cotidiano, mas passe a usá-la exatamente para que você possa ter um vocabulário mais amplo, que faz muito parte da nossa vida como juristas, como advogados ou qualquer um que vai lidar dentro do meio jurídico. Nós temos um vocabulário às vezes até acima da média com relação às palavras que usamos, no nosso dia a dia, um vocabulário maior do que o resto das pessoas, porque a lei mantém vocábulos que no dia a dia, na linguagem informal das pessoas, não se fala mais. Mas o convalescimento é exatamente um erro que se cura, né? E aí você vai ver os motivos pelos quais há o convalescimento do erro. Então o artigo 144 vai dizer: o erro não prejudica a validade quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, se a pessoa se enganou sobre alguma coisa e o outro falou, não, entendi que você se enganou, vamos fazer então como você pensou que fosse, beleza, tem problema não, deixa pra lá. Não vou desfazer o negócio, porque o negócio está sendo feito como você tinha imaginado, então não preciso desfazer. Então não há mais erro, tá? Então é exatamente por isso que o negócio é convalidado, ou seja, ele se torna perfeito, agora sem vício, porque ele foi curado pelo convalescimento. E por que convaleceu? Porque a outra parte se voluntariou a fazer o negócio exatamente como você havia imaginado. O dolo do artigo 145 vai dizer que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo quando este for a sua causa. Aqui já é diferente. No dolo tem pelo menos duas pessoas e tem uma vítima. E tem um agente com dolo. E esse dolo é alguém que tem a intenção, o objetivo, a vontade de interferir na sua manifestação de vontade, de te levar a erro. Então, o dolo acontece quando alguém quer te iludir, quer te ludibriar e te colocar em erro. Então, se eu erro porque alguém mentiu para mim, porque alguém me enganou. Eu não erro sozinho, nesse caso, eu não estou errando sozinho. O dolo que me colocou no erro. Então, quando acontece isso, artigo 145. A pessoa usou de artifício, artimanha, encenação, astúcia, maquiagem, modificou a realidade de tal forma que fez com que a pessoa vivesse uma ilusão. Mas essa ilusão foi algo não só na cabeça dela, foi algo criado maldosamente, com má fé, por alguém com dolo, querendo interferir e te levar a uma manifestação de vontade que você não faria se não tivesse sido enganado. Nesse caso, é o dolo principal, tá? Os tipos de dolo, o dolo principal e o dolo acidental. O dolo principal é aquele que realmente vai interferir. Se eu não tivesse sido enganada, eu não faria isso.
E no outro caso é o dolo acidental. É um dolo que eu faria de qualquer forma. Eu sei que eu fui enganada, mas tudo bem, não tem problema não. No máximo eu posso pedir perdas e danos, mas não chego a pedir, posso pedir um abatimento, ressarcimento, mas eu não vou desfazer o negócio por causa disso. Não chega a ser algo tão forte, tão imperioso assim. Isso eu só vou analisar caso a caso. Bom, o dolo bolos e o dolo malos, ele pode vir a ser tolerado, porque ele às vezes acontece e ele é meio normal das nossas relações. O dolo bônus é o dolo de vendedor, o dolo do marketing. Quando você vai lá no McDonald's, qualquer loja assim, McDonald's, Burger King, o que for, você olha aquela foto, você fala, nossa, que sanduíche lindo. Aí você compra, e aí você olha. Aquele outro ali foi feito de várias formas, tem até um vídeo na internet que mostra como é que as fotos são feitas, como é que os comerciais são feitos, e às vezes que tem ali não é nem comida. O queijo é cola, aquela coisa assim que puxa assim, é cola. Então, mas isso é um dolo que qualquer pessoa normal afasta. Você vai numa loja comprar uma roupa, a vendedora vai falar que tá sempre o quê? Você tá linda. Ah, mas você acha que é adequado? Não, é super, porque ela quer vender. Então você não vai na loja acreditar 100% na palavra de um vendedor, você sempre tem que ter um pé atrás porque ele quer vender. A sobrevivência dele importa nisso. É o ganha-pão dele. Então, se você se deixa levar, é porque você quer. Agora, cuidado, o vendedor ele não pode ultrapassar o dolo de bônus, que é simplesmente aquelas manobras, não, você tá linda, isso aqui foi feito para você, tá perfeito, não, claro. A realmente criar uma astúcia, criar um ardil, falsificar a realidade, de tal forma a você acreditar que aquilo é verdadeiro, tá? Existe um limite. O dolo omissivo do artigo 147 é quando você omite intencionalmente uma informação, fazendo com que essa pessoa se engane sobre a qualidade, a quantidade de alguma coisa, e que aquilo interfira completamente na sua vontade, de forma que você não faria o negócio se não tivesse sido omitida aquela informação. Tem um caso que eu gosto de contar, que eu acho que ele ultrapassa a questão do erro, ele chega ao dolo. Por quê? Um cara, ele era super namorador, farrista, isso na década de 70, início da década de 70. E ele ia pra balada, pra night. Quando chegava no domingo, né, do sábado pro domingo, de manhãzinho, chegava às vezes 7 horas da manhã, 6 horas da manhã no bairro, ele passava na porta da igreja pra ir pra casa dele. E ele viu uma menina na porta da igreja. E ele foi por coisas, sempre olhar, ele sempre que ele passava, olhava para as pessoas entrando na missa, ele via essa garota, parecia que o olho dele tinha um imã a ela, e ele sempre olhava para ela. Era uma menina muito bonita. E um dia ele falou, vou parar, vou lá na missa para conhecer essa garota. E ele começou, e botou na cabeça que ele quer conquistar essa garota, que ele ia conhecer essa garota. E ele começou a conhecer as pessoas, frequentar a missa. Então ele vinha da balada direto, virado, ia para a missa de manhã, domingo. Acho que era a missa das 6 ou das 7. E ele tinha, assim, ela como uma santa. Era uma menina maravilhosa, virgem, pura. Nunca tinha namorado, nunca tinha beijado. Uma menina, assim, diferenciada. Lembra-se, estamos na década de 70. E aí ele pediu para namorar com ela. E ela falou, não, a gente pode namorar, mas eu só namoraria se fosse um namoro santo, um namoro puro. Aí ele falou, o que é um namoro santo, um namoro puro? Sem toque físico. A gente pode até passear de mão dada, mas nem um abraço mais forte. O primeiro beijo que eu vou te dar vai ser no altar, porque eu acredito em me manter pura e casta para chegar ao casamento, para ter um casamento abençoado por Deus e tal. E você tem que falar com meu pai. Tá, falou com a família dela. Ele aceitou tudo, ele estava apaixonado, assim, maluco pela garota. Namorou 2 anos. Namorou, noivou 2 anos. Casaram. E eu fico pensando, sabe? Que essa história é verídica, eu não estou inventando, não. Essa história é real, isso é um processo. E eu fico imaginando, cara, assim, esse homem na noite de núpcias, né? Esse homem no casamento deu o primeiro beijo no altar. E ele estava numa ansiedade incomum e muito feliz, porque ele era louco por ela.
e pensando que tinha casado com a mulher mais virtuosa da Terra, né? Quando chegou na noite de núpcias, ninguém falou nada para ele, tá? Nem família, né? Ninguém, nem ela, ninguém. Ele vai tentar ter relações com ela e ele descobre que ela não tem vagina. Não, ela não tem pênis, não. Ela tem uma vagina fechada. Ela tem uma malformação genética, em que os lábios, né, os grandes lábios da vagina dela eram colados. Tem um buraquinho por onde saía a menstruação, saía urina e tal, mas a cavidade vaginal era fechada. E geralmente quando acontece isso, a criança, ela é bebê, pequena, faz sim, a cirurgia, uma cirurgia até simples e tranquila. Mas os pais não quiseram fazer porque pensaram, pô, isso daí tranquilo, você nem toma conta. Você nem vai perder a virgindade nunca. E detalhe, ela nunca falou pra ele que ela tinha essa má formação genética. Ela era uma bonequinha, sabe bonequinha, aquela bonequinha de plástico, assim, tem um negocinho de xixi e reta. E ele ficou muito decepcionado, porque ele acreditava que toda aquela história era uma questão religiosa de virtude. Ele começou a pensar, não, isso era uma mentira para me enganar, ela tinha essa má formação, ela não quis ou não pôde fazer a cirurgia, não sei, mas ela mentiu, o pai dela mentiu, a mãe dela mentiu, porque os pais, pelo menos, e ela sabiam da verdade. E ninguém falou para ela. Ele podia falar, beleza, tudo bem, a gente depois vê isso. Ou podia dizer, não, te amo de qualquer forma, porque ela pode ou não querer fazer a cirurgia, né? E no processo, se relata, né, que ela fez a cirurgia, foi aberto, né, a cavidade vaginal dela, mas ele manteve o pedido porque ele entendeu que ela omitiu dolosamente uma informação que era importante para a manifestação de vontade dele, porque ele podia falar, não quero, ou quero. E ele achava que se ela mentiu sobre isso, ela podia ter escondido muito mais coisas dele, ou vir a esconder muito mais coisa dele, e não tinha mais confiança nela, porque ela dolosamente omitiu dele uma informação e colocou ele em erro, porque ele acreditava que o fato de toda aquela história religiosa, de toda aquela pureza, não era realmente pureza, era uma formação genética, e que tudo era uma encenação. E ele fez o processo. Depois anulou o casamento dele, foi até anulado por erro, o juiz depois não quis reconhecer o dolo e tal, mas é um caso realmente que você vê essa questão de omissão dolosa. O dolo de ambas as partes é quando ambas as partes têm dolo. Um caso assim que também foi gritante lá em Nova Iguaçu, tem mais de 10 anos isso, tinha muito programa de tarde que falava de produto de emagrecer e tal. Aí uma dessas mulheres comprou um produto para emagrecer, acreditando que ia emagrecer, tomou, fez tudo direitinho e não emagreceu. Aí ela entrou com um processo no juizado lá de Nova Iguaçu, pedindo, né, indenização, dano, propaganda enganosa. E o juiz reconheceu e deu um dinheiro para ela de indenização, e ela pegou essa grana e fez uma lipo. As vizinhas ficaram loucas. Pensaram, caraca, não, vou fazer também. Aí o que elas fizeram? Compraram o produto, sabendo que o produto não fazia efeito. A empresa, sabendo que o produto não fazia efeito, vendeu. Ó, os dois estão errados. Entraram com o processo. A sorte é que o advogado, advogado da empresa, começou a ver que todos os processos que ele recebia de Nova Iguaçu vinham da mesma rua. As pessoas moravam no mesmo lugar. E falou, ué. Aí ele resolveu ir no lugar. Até para ver se não era... Todas elas eram vizinhas. Aí conversando com a pessoa lá, mandou um estagiário lá conversar. Ele descobriu essa história. E aí ele entrou com dolo de ambas as partes. O advogado da empresa. A empresa está errada. Mas as pessoas também estão. Qual é a solução que o juiz dá para isso? Nenhum dos dois recebem nada, você extingue o processo, nenhuma das partes pode alegar, porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e cada um fique com o seu prejuízo, tá? É lógico que foi oficiado a Anvisa, foi oficiado a Ministério da Saúde, para que a empresa fosse fiscalizada, porque ela estava vendendo um produto sem valor científico comprovatório do que ela dizia que estava fazendo. Mas ela também não pagou indenização para essas mulheres que queriam, na verdade, fazer uma lipo.
com o dinheiro que elas iam ganhar. Isso seria se beneficiar da própria torpeza, porque elas sabiam que o produto não fazia efeito. Já tinha acontecido com a amiga delas e também aconteceu com elas, e elas sabiam disso, porque na verdade elas não queriam tomar remédio para emagrecer, elas compraram um medicamento, algumas nem tomaram, esperaram um tempo e depois foram lá dizer que elas queriam indenização, que foram enganadas, quando não foram. E aí não receberam nada, o negócio se manteve. E cada um dorme com seu prejuízo. Vou deixar a coação para um próximo vídeo, porque esse vídeo está ficando muito longo. A gente se vê no próximo vídeo. Estudem, tá? Fiquem em casa, fiquem bem. Grande beijo para vocês. Desculpem a ausência por algum tempo. Vocês estão vendo que ainda tô com a mãozinha aqui da tendinite, ainda tá doendo. Só que ainda é uma dor suportável, porque a gente estava com uma dor e os músculos também estavam paralisando. Eu não conseguia digitar, minha mão fica assim. E eu não consigo mexer direito os dedos. E tanto a artrose quanto a tendinite estavam muito atacados. Aí acabou atacando a minha hérnia, eu não conseguia fazer nada, gente, nem me concentrar. Porque realmente o vídeo a gente não tá digitando, mas a gente tem que estar com a cabeça funcionando. Olha quanta coisa eu já falei, já lembrei, já contei história, já falo. Então assim, você tem que estar com a cabeça legal para conseguir fazer. Então até o último vídeo que eu fiz, acho que foi por obrigações, não sei se eu vi de vocês também, eu não tava nem com a cara muito boa. Talvez ainda não esteja, porque eu tô tomando medicação fortíssima ainda, tomando morfina para aguentar a dor, mas agora já está controlável, eu consigo pensar, embora esteja doendo, é uma dor que não me tira a razão. Eu estava com uma dor que eu estava fora, não conseguia nem pensar direito, tá, gente? Então, obrigada pela compreensão de todas, pelo carinho de vocês. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Se Deus quiser, a gente se vê na faculdade em breve, quando tudo isso passar. Um grande beijo para todos. Continuem persistindo, continuem se esforçando, vocês podem, vocês são capazes. Eu acredito em vocês, só falta que vocês também acreditem e continuem. Um grande beijo, tchau, tchau.